Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Fernando Cury, sou ortopedista, eu faço a especialidade de cirurgia do joelho. Eu vou falar hoje sobre um assunto extremamente frequente, que é a condromalácia patelar, também conhecida como condropatia patelar. A minha intenção é que você que está assistindo esse vídeo compreenda aspectos muito importantes sobre essa doença, até para tentar desmistificar alguns aspectos que muitas vezes atrapalham no tratamento e na boa evolução dessa doença. Vamos nessa? Antes de mais nada, vamos tentar entender o que é a condromalácia patelar. Esse modelinho de joelho vai ajudar a gente nisso. Aqui na região frontal do joelho tem esse osso que a gente chama de patela, antigamente era chamado de rótula, e na parte de trás dela existe um revestimento de cartilagem, que é como se fosse um protetor da articulação do joelho. Ele ajuda a absorver impacto, lubrifica a articulação, melhora o deslizamento entre os ossos. E na condromalácia patelar, essa cartilagem ela está desgastada. É claro que existem graus de desgaste dessa cartilagem, que vai desde o grau 1, que é quando existe só um amolecimento da cartilagem, até graus mais avançados, como o grau 4, em que toda a espessura dessa cartilagem já sofreu um desgaste. Você que tem condromalácia patelar sabe bem o quanto é limitante essa doença. Ela é uma doença que não dói somente para atividades de impacto, esportes como corrida, esportes de impacto, mas também para atividades do cotidiano, coisas simples, como subir e descer a escada, levantar de uma posição sentada, agachar, andar em planos inclinados, subida, descida. Isso traz bastante limitação para o paciente. Os sintomas principais são dor, na região frontal do joelho, crepitação, que são aqueles estalos que dão uma sensação como se tivesse areia dentro do joelho, e também um processo inflamatório de inchaço, que pode estar relacionado com uma piora aguda dos sintomas de dor relacionados à condromalácia patelar. E o que causa a condromalácia patelar? Eu vou dividir para ficar mais fácil de entender em dois grandes grupos. O primeiro deles, que é bem menos comum, que é aqueles pacientes que têm uma alteração da anatomia do joelho. Então tem fatores do próprio paciente que levam ao aumento da pressão de contato entre a região da cartilagem da patela e essa região interna aqui do fêmur que a gente chama de tróclea. Então são características anatômicas do paciente. Só para dar um exemplo, é como se a patela fosse um pouco mais alta, essa região do fêmur, da tróclea, seria um pouquinho mais rasa, aumentando o impacto interno do joelho. O fêmur apresenta alguma rotação aumentada. Então são fatores que predispõem o paciente a ter um impacto maior e levando ao desgaste da cartilagem da patela. Agora o fator que é de longe o mais importante como causal da condromalácia, ela não está dentro da articulação do joelho, e sim está relacionado com fatores musculares, fraqueza muscular, a musculatura do entorno do joelho ou mesmo de musculaturas próximas do quadril, desequilíbrios musculares, encurtamentos musculares. Isso tudo gera uma espécie de sobrecarga na articulação do joelho, pela falta desse músculo mesmo, porque o músculo ele é como se ele protegesse a articulação. Isso é de longe o mais frequente como causador da condromalácia patelar. Por isso que o sedentarismo aí é o maior inimigo da condromalácia. E isso é a principal coisa que o paciente tem que entender quando ele tem esse diagnóstico, que ele tem que fazer uma atividade física regular, muitas vezes acompanhada, supervisionada por um fisioterapeuta, um educador físico, mas com o objetivo principal de fortalecer essa musculatura. Eu quero agora chamar a atenção para vocês de um aspecto que eu considero essencial para o paciente que tem o diagnóstico de condromalácia patelar. E para isso eu vou usar um estudo que foi publicado recentemente numa revista de excelente impacto na ortopedia. O que eles fizeram nesse estudo? Eles compararam um grupo de pacientes que não sentiam nada no joelho, não tinham dor alguma, com outro grupo de pacientes que tinha dor com características de condromalácia patelar. E os autores fizeram ressonância magnética de todo mundo, de tanto do grupo com dor como o grupo sem dor. E o que foi mais incrível nesse estudo? O que eles encontraram? Que o grau de desgaste da cartilagem da patela, tanto no grupo com dor quanto no grupo sem dor, foi igual. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? A
A condromalácia patelar, ela pode estar no teu joelho, sinta você dor ou não. Então, não adianta ficar desesperado quando você está diante de um diagnóstico de condromalácia patelar ou imaginar que você está com a tua carreira de atleta encerrada, seja ela o atleta recreacional de fim de semana. Por quê? Porque essa doença, se ela existe em pessoas que não sentem nada no joelho, é perfeitamente possível que você, após um processo de tratamento e reabilitação, você fique igual àquele grupo de pacientes que tem o problema, mas não sentem dor. E é importante também destacar que a condromalácia patelar ela também tem relação com o próprio envelhecimento do corpo. A gente, conforme envelhece, o cabelo fica branco, a pele enruga, o joelho também ele vai sofrendo um processo normal de desgaste. O desgaste é esse que está relacionado à própria condromalácia patelar. Por isso que eu gosto de paciente deixar isso claro, porque é perfeitamente possível o retorno às atividades, mesmo atividades de impacto, na grande maioria dos casos de pacientes que têm condromalácia patelar. E qual seria o tratamento da condromalácia patelar? Vamos dividir esse tratamento em duas fases, uma fase inicial e uma fase seguinte, uma fase 2 desse tratamento. Nessa fase inicial, o importante é tirar a dor do paciente, tirar aquele processo inflamatório. Então o paciente, de fato, ele vai ter que diminuir a atividade física, então a gente tem que suspender um pouco as atividades de impacto, seja corrida, seja esportes. Ele vai manter fazendo algum tipo de atividade física que não gere dor para o paciente, ou seja, para tentar manter aquele estímulo cardiovascular, para tentar manter o tônus muscular. Por exemplo, natação, pilates, exercícios leves de musculação para tentar manter aquela musculatura. E vamos tratar essa dor, vamos fazer fisioterapia, bastante gelo, fazer reabilitação, exercícios bem simples para primeiro cortar esse processo inflamatório. E em raros casos, às vezes é necessário uma abordagem um pouquinho mais agressiva, vamos dizer assim, com uma infiltração, com corticoide, para tentar cortar esse processo inflamatório e permitir que o paciente passe para a fase seguinte. E qual seria essa fase seguinte? Super importante entender, fortalecimento muscular. Fortalecimento da musculatura do entorno do joelho, musculatura da frente, que é o quadríceps, região posterior de trás do joelho, região interna, que são os músculos adutores, a musculatura dos quadris, principalmente a musculatura glútea, mesmo a musculatura do core, que seria essa região central do corpo, que inclui o abdômen, inclui a região lombar, dorsal. Então a gente precisa fortalecer essa musculatura para diminuir a transmissão de energia para a articulação patelar. Isso é feito através de, inicialmente, exercícios que a gente tem que fazer uma proteção articular, que é diminuir um pouquinho o arco de movimento, para permitir que a pessoa consiga tirar um pouquinho daquela pressão da patela e ainda assim conseguir fortalecer. E isso é evolutivo, conforme o paciente vai ficando cada vez menos dor, ele pode ir evoluindo os seus exercícios até começar a fazer exercícios sem nenhum tipo de restrição em relação a arco de movimento e proteção da articulação. Vamos falar agora de retorno ao esporte, atividade física. Esse é um ponto-chave também do tratamento. A gente vê muitos pacientes que fazem tudo direitinho, na hora de voltar à atividade física, acaba cometendo alguns erros que fazem com que ele volte todo o tratamento lá para o começo. É importante entender o quê? Um conceito que eu chamo de manejo de impacto, manejo de carga. O que seria isso? Por exemplo, para a corrida. Você tem uma meta de correr 10 km. Você não vai começar já correndo 10 km. Tem que começar devagar. Começar com 30%, 50% dessa distância, que vai ser começar com uns 3, 4 km inicialmente. Intensidade leve. E vamos aumentando gradualmente. Isso, é claro que tem que individualizar para cada paciente, mas a regra aí é aumentar de 10% a 20% a distância por semana. Ou seja, é gradual, é uma escadinha a cada semana que você vai subindo um degrau. E você vai observando qual que é o termômetro. O termômetro é dor. Tem que observar. Se você for aumentando essa distância conforme a sua evolução da sua corrida, e você não está sentindo dor ou está sentindo uma dor leve, no máximo aí uma dor numa escala de 0 a 10, sendo 0 sem dor, 10 a pior dor que você já sentiu, se tiver uma dor 3, que é aquela dor que não te impede de executar a atividade, tudo bem, dá para ir aumentando gradualmente.
Caso essa dor se intensifique um pouco mais, aí é a hora que você tem que diminuir um pouquinho, também 10 a 20% dessa distância, e intensificar um pouco mais o fortalecimento, que ele sempre vai ficar em paralelo. Outro fator importante nessa questão do controle de carga, de impacto, é evitar picos de velocidade durante a sua corrida. Então isso são fatores, são características super importantes para você voltar à sua atividade física, voltar ao seu esporte e não sentir dor e conseguir chegar naquela meta, por exemplo, a meta de 10 km que a gente falou. Vamos falar um pouquinho agora sobre a infiltração do joelho com ácido hialurônico para a condromalácia patelar. Isso aqui é um tema extremamente controverso. Por que é controverso? Porque na literatura médica existem estudos que mostram, sim, que existe eficácia da infiltração para tratar a condromalácia patelar, mas tem estudos que não mostram eficácia alguma, comparado aí com o placebo, que é infiltrar soro fisiológico no joelho. Como que eu gosto de lidar com a condromalácia patelar em relação à infiltração do joelho? Para aquele paciente que está tendo dificuldade de evoluir na reabilitação, que a dor ela é mais refratária ou que está com dificuldade de evoluir no treino, naquele aumento de intensidade, mesmo seguindo toda aquela escadinha que eu acabei de falar para vocês, esse paciente, a ideia é a gente fazer a infiltração para tentar otimizar um pouco essa reabilitação, para tentar otimizar esse retorno ao esporte. A ideia é lubrificar a articulação com ácido hialurônico, melhorando, diminuindo o atrito entre os ossos, melhorando a mobilidade do joelho e permitindo que a pessoa possa performar melhor. Então a intenção, assim, nunca como monoterapia a infiltração. A gente tem que usar isso como um adjuvante para otimizar, potencializar a melhora do paciente quando ele está retornando às suas atividades normais. Obrigado a todos por terem assistido esse vídeo aqui sobre a condromalácia patelar. Eu espero que todos tenham gostado, espero que a informação tenha sido útil. Deixe um like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço!